Aí, pessoal, tá gravando então? Boa noite a todos novamente, né? Estamos aí na aula de Direito Empresarial, títulos de crédito do quarto semestre do dia 23 de outubro de 2020. E nós estávamos estudando as estruturas dos títulos de crédito, né? Já havíamos estudado a estrutura promessa de pagamento e daí a nota promissória. E depois a gente iniciou o estudo da segunda estrutura padrão de títulos de crédito, né, que é a ordem de pagamento. E dentro de ordem de pagamento, a gente estudou a estrutura, na verdade, mais completa e complexa que tem, que é a letra de câmbio, né, a estrutura da letra de câmbio. E a gente viu, né, que a letra de câmbio, então, ela envolve três pessoas, né, e duas dívidas, né? Ela é emitida pelo credor da primeira, né, e devedor da segunda, e entregue diretamente para o credor da segunda, né? E a gente trabalhou todo aquele esquema gráfico aí. Pessoal, e a gente precisa dar continuidade agora, né, no estudo das ordens de pagamento, né, estudando os dois títulos ordem de pagamento que remanescem, que são os cheques e as duplicatas mercantis, né? Então, nosso objetivo hoje é estudar a estrutura do cheque e a estrutura da duplicata mercantil. Pessoal, e para já dar um alívio aí, considerando que é a sexta-feira, que até a energia acabou, já adianto que são estruturas parecidas, né, com a letra de câmbio, porque são ordens de pagamento, né? O cheque e a duplicata também são ordens de pagamento. Porém, são estruturas mais simples, né? São estruturas mais simples. O cheque, ele não é propriamente mais simples, mas ele é mais usual, né? A gente já viu o cheque, né? Inclusive, o seu Oswaldo é testemunha ocular aí do cheque universal, né? Então, a gente tem mais familiaridade e fica mais fácil de visualizar, de entender. E a duplicata, aí sim, ela é uma estrutura bastante simplificada, né? A duplicata é uma estrutura bastante simplificada. E com isso, também facilita a visualização, facilita o entendimento, né? Então, o título mais complexo e a aula mais pesada aí foi a da semana passada. Agora já é um pouquinho mais tranquilo, né? Seja porque a gente já tem um contato maior com o cheque, seja porque a duplicata mercantil ela tem uma estrutura, então, simplificada. Bom, pessoal, e no finalzinho da aula, se tudo der certo, se a gente conseguir atingir o objetivo, nós analisaremos os prazos prescricionais dos títulos, né, os prazos prescricionais dos títulos, e a partir desses prazos prescricionais, a gente vai poder estudar a forma de cobrança dos títulos de crédito. Por quê? Antes da prescrição, a gente se vale de um processo mais célere e, consequentemente, mais efetivo também, que é o processo de execução. Mas só é possível executar um título de crédito até o atingimento aí do prazo de até o atingimento do prazo de prescrição, né? Até a prescrição. E depois da prescrição, não é mais possível ajuizar ou se valer do processo de execução. Tanto é que a gente diz que a prescrição, né, o nome completo dela é prescrição da força executiva, né? Prescrição da força executiva do título. Então, até a prescrição, a gente se vale desse procedimento mais célere e mais efetivo, que é o procedimento de execução, e depois da prescrição, como houve prescrição da força executiva, não cabe mais o procedimento de execução, mas não quer dizer que o título esteja perdido, né? Não quer dizer que o título esteja perdido, porque ainda que ele esteja prescrito,
é possível a cobrança desse título, né? Porém, não mais através da execução do título, mas sim através de um procedimento de conhecimento, né? Que a gente chama aí de ação de cobrança ou ação monitória. Ação de cobrança ou ação monitória. E a gente já vai aproveitar e estudar a diferença entre o que é propriamente a ação de cobrança e a especialidade trazida pela ação monitória, que é muito famosa, que é muito conhecida, que é muito dita na prática. Então, quem trabalha aí na área, né, de cobrança, né, ou com título, ou na área de negócios, provavelmente já ouviu falar da ação monitória, né? E é interessante porque existe toda uma mística, digamos assim, em volta da ação monitória, como se fosse coisa de outro mundo. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Os advogados até enchem o peito aí para falar, não, falar para o cliente, né? Não, fique tranquilo que nós ajuizaremos uma ação monitória, como se fosse realmente uma coisa de outro mundo, né? E não é bem assim, né? Tanto é que a ação monitória, ela quase foi revogada pelo Código Civil, o Código de Processo Civil de 2015, né? Mas por pouco aí, bateu na trave, por pouco ela se manteve, né? Por pouco ela se manteve, mas quase foi revogada. Bom, pessoal, então esse é o nosso objetivo de aula. E para isso, pessoal, nós nos valeremos de alguns esquemas, né, que eu já encaminhei para vocês. O primeiro esquema, ele é pertinente ao cheque, né? O primeiro esquema que a gente vai analisar é pertinente ao cheque. Depois, nós vamos analisar o esquema da duplicata mercantil, né? O esquema aí da duplicata mercantil. E aí, finalizando a duplicata, nós vamos verificar os prazos prescricionais dos títulos, né? Prazos prescricionais dos títulos. Esse esquema em específico, né, essa tabelinha em azul, eu não mandei para vocês porque ela já está no material. Então, se vocês pegarem o material que está no Moodle, né, ao final aí, ele já traz essa tabelinha aqui em azul dos prazos prescricionais. E, por fim, verifiquem aí se vocês receberam, né? Nós teremos, então, o último esquema da aula, que diz respeito à execução e à cobrança dos títulos de crédito. Pessoal, esse esquema eu fiz agora à tarde e encaminhei hoje para vocês, né? Demorei um pouquinho para conseguir encaminhar, porque acabou a energia e eu não consegui tirar foto, né? Estava tudo escuro, né? Mas tirei a foto aí, encaminhei e verifiquem aí se vocês receberam, então, esse esquema sobre execução e cobrança, né? No qual vai diferenciar o momento da execução e o momento da cobrança e da ação monitória, né? Também, momento da execução e o momento, então, da cobrança e da ação monitória para cada um dos títulos, né, de crédito, ou pelo menos aí, né, do quarteto fantástico, né, letra de câmbio, nota promissória, duplicata e cheque, que é o que a gente estuda aí na graduação. Bom, pessoal, então confiram, por favor, se vocês têm esses esquemas, né? Esse último eu encaminhei agora, e a gente vai iniciar o nosso conteúdo analisando o cheque, né? Então, por favor, aí, né, peguem o esquema do cheque, ou quem quiser, se for realmente visível aí na tela de vocês, acompanhem pela lousa, né, o esquema do cheque. Bom, pessoal, então a gente vai estudar o cheque. E toda vez que a gente, então, começa um instituto novo, né, a gente tem que ir pelo conceito, né? E o conceito do cheque, ele é importante, porque ele gera vários efeitos práticos
que, na verdade, a gente até já estudou, principalmente a partir das perguntas, né, de vocês ao longo aí do nosso semestre até agora. E qual que é o conceito de cheque? Olha só, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. E é em razão desse conceito, né, que cheque é uma ordem de pagamento à vista, que eu comentei com vocês que não existe, então, juridicamente, na realidade prática até existe, né? Mas não existe juridicamente cheque a prazo, né? Cheque para pagamento futuro ou para vencimento futuro, que são os famosos aí Bompara, né? Pagável em, né? Cheque pré, cheque pós, né? Juridicamente não existe cheque pós-datado, cheque a prazo, cheque para pagamento à vista, né? O cheque, pelo próprio conceito dele, ele é uma ordem de pagamento à vista. E, consequentemente, pessoal, se na prática, então, for tentado fazer um cheque a prazo, um cheque com vencimento futuro, qualquer inscrição de data futura, ela é considerada não escrita. Ela é considerada não escrita. É como, então, não tivesse sido escrito nada referente a essa data futura no cheque, né? Essa é a disposição, então, da lei do cheque, né? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. E com isso, né, nós vimos que, ainda que inserido no cheque uma data de vencimento futura, se esse cheque, então, ele for apresentado pelo credor ao banco antes dessa data futura, o banco aí, ele vai pagar o título. Ele deve pagar o título por lei, né, por força de lei, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? E o banco, então, ele não vai levar em consideração qualquer tipo de inscrição de data futura, porque isso, na verdade, é contra a própria lei, o próprio conceito de cheque, né? Então, sendo apresentado pelo credor ao banco, mesmo que tenha data futura, o banco vai pagar, né? O banco vai pagar. A não ser, claro, que não tenha fundos, né? Não tenha fundos. Mas isso não é culpa do banco, né? Isso é culpa do correntista, emitente do cheque, que não deixou numerário suficiente no banco. E, pessoal, né, nós não estamos aí na aula de direito penal, mas é importante, né, essa emissão de cheques sem fundo, né, essa emissão de cheques sem fundo, ela configura crime de estelionato, né, uma figura equiparada ao estelionato. Então, tomem muito cuidado com isso, né, tomem muito cuidado com isso. E vocês estão estudando aí, né, o estelionato, né, o furto mediante fraude, o estelionato. Então, o professor de penal, muito melhor que eu, vai trabalhar isso com vocês, né? Mas, adiantando aí, né, adiantando, ou sei lá, às vezes já foi até dito para vocês, né? Comentando, então, não é adiantando, comentando, então, do dia a dia, né? O pessoal acaba usando esse estratagema aí de colocar a data futura, sabendo que não vai ter fundo, para tentar se defender de eventual acusação de crime, de estelionato, ou figura equiparada estelionato, alegando, aduzindo que se foi colocada a data futura, não tem dolo, né? Não houve dolo na emissão do cheque sem fundo. Porque naquele momento não tinha fundo. Mas como a data, a ideia era que fosse apresentado apenas uma data futura, né? Não haveria, então, ou excluiria, então, o dolo na emissão do cheque sem fundo, né? Muita gente usa desse estratagema aí, né? Não vai ter fundo nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mas a pessoa emite o cheque, coloca lá uma data futura
isso é considerado não escrito para o banco, então o banco vai tentar pagar, não vai conseguir porque não tem fundo e vai devolver, né? E aí, então, o credor se sentindo prejudicado, ainda que ele vá na polícia, faça boletim de ocorrência, e ainda que o delegado, então, instaure inquérito, né, e depois o MP denuncie por estelionato ou figura equiparada, a tese defensiva, né, se o cheque é pós-datado, é que não haveria dolo, não haveria intenção. E como o estelionato em si, simples, e também a figura equiparada do estelionato, né, da emissão do cheque sem fundo, exigem dolo, porque a figura culposa não tem previsão legal e, portanto, é atípica, não havendo dolo e a figura culposa sendo atípica, não há crime, né? Não há crime. Então, essa é a grande tese defensiva aí, né? Mas, juridicamente, ou pelo menos para o direito cambiário, uma cláusula de data futura no cheque, ela é considerada não escrita e o banco vai pagar, né? E o banco vai pagar. Bom, e a gente comentou também, pessoal, que ainda que para o direito cambiário, para os títulos de crédito, seja uma cláusula não escrita, se foi colocado no cheque uma cláusula de data futura e o credor pegou o cheque com essa cláusula, né, ainda que ela não tenha valor para o direito cambiário, para os títulos de crédito, e se apresentado antes o banco paga ou tenta pagar, é óbvio que o credor, então, ao receber esse cheque, sabia. E se sabia e apresentou antes, o credor, na verdade, ao se antecipar, descumpriu uma cláusula entre ele, credor, e o devedor emitente do título, do cheque, né? E se o credor, ao se antecipar e descumprir uma cláusula contratual, vier a causar prejuízo ao devedor, ao emitente, não com base no direito empresarial, não com base no direito cambiário, mas sim com base no direito civil, rompimento ou descumprimento de contrato ou cláusula contratual, caberia sim ação de indenização do emitente devedor contra o credor que se antecipou e apresentou, então, esse título antes da data de vencimento, né? Mas veja, toda a fundamentação dessa ação não é com base no direito empresarial, no direito cambiário, porque para o direito empresarial o cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista, né? Então, aquela cláusula para o direito empresarial, para o banco, não escrita. Porém, como o credor pegou o título da mão do devedor e havia aquela cláusula, ele pegou sabendo. E, portanto, né, havia um acordo de vontade entre eles que o credor, ao se antecipar, descumpriu. Né? E quem descumpre um contrato, né, quem descumpre uma cláusula contratual, tem responsabilidade civil contratual, né, tem responsabilidade civil contratual e vai ter que, né, eventualmente, indenizar o emitente, né, o credor que apresentou antes vai indenizar o emitente. Bom, pessoal, tudo isso a gente já havia estudado, né, a partir das perguntas de vocês, mas como a gente tem uma ordem a seguir, né, um cronograma a seguir, e em especial as nossas aulas estão sendo gravadas aí e vão ser disponibilizadas na sequência desse cronograma, eu tive que voltar a esse ponto justamente para dar sequência, né, e sistematização ao nosso conteúdo. Bom, mas partindo ainda desse conceito de cheque, né, que é uma ordem de pagamento à vista, a gente pode dar sequência à matéria estudando um conteúdo inédito, que é a estrutura ordem de pagamento pertinente ao cheque. E se o cheque é uma ordem de pagamento, como toda a ordem de pagamento,
como era a letra de câmbio, também o cheque, ele tem 3 envolvidos, né? O cheque, ele tem 3 envolvidos. O A, o B e o C. O A, o B e o C. E cada um deles tem o seu papel, né? O seu papel dentro aí da ordem de pagamento chamada cheque, né? Chamada cheque. Pessoal, nós teremos então um que será responsável pela emissão da ordem, pela dação da ordem, né, que é o A. A gente vai ter um segundo, que é responsável aí pelo recebimento e cumprimento dessa ordem, né? Um segundo aí, que é responsável pelo recebimento e cumprimento dessa ordem, que no caso é o B, e a gente vai ter um terceiro que não faz lá grande coisa, mas é extremamente beneficiado, porque o papel dele é receber o dinheiro decorrente daquele cheque, que é o C, né? Então, o A, ele dá a ordem de pagamento, o B, ele recebe a ordem de pagamento e cumpre essa ordem de pagamento, dando dinheiro aí para o C, Pessoal, e veja que a posição desses 3 envolvidos é a mesma posição que a gente tinha na letra de câmbio, inclusive tem o mesmo nome, Olha lá, quem dá a ordem de pagamento, a gente chama de emitente ou sacador. Por que emitente? Porque é ele que vai emitir o título, né? Preenchendo esse título, assinando esse título e entregando esse título a outrem, né? Que é o ato famoso chamado de tradição, que é a entrega desse título a outrem. Ou então, o emitente ele também é chamado de sacador, porque esse ato então de emissão, de preenchimento, assinatura e tradição do título recebe o nome de saque. Até aí nenhuma novidade. A novidade é que, pessoal, no cheque, quem é responsável pela emissão e, portanto, quem é o emitente ou sacador é o correntista. No cheque, o emitente ou sacador é o correntista, né? Então, é a pessoa que vai no banco, né? A pessoa que vai no banco, abre uma conta corrente no banco e para isso, então, né, assina um contrato de conta corrente junto a esse banco, no qual existe a previsão, então, de que o banco aceitará ou pagará cheques emitidos por esse correntista, né? Então, o emitente ou sacador do cheque é o correntista. É a pessoa que vai no banco e assina um contrato de conta corrente, em que uma das cláusulas o banco assume a obrigação de pagar cheques emitidos por esse correntista. E esse correntista, então, ao emitir o cheque, ele passa a ser o emitente ou sacador. Pessoal, sendo ele o correntista, é o nome dele, é a conta dele, é o CPF dele e é a assinatura dele que está no cheque, né? Então, se a gente pega o cheque, se a gente fecha o olho, imagina um cheque, porque todo mundo já viu um cheque, lá no canto inferior direito vai estar o nome do correntista, né? O nome, então, do emitente ou sacador. Nome dele, CPF dele, né? Data de abertura da conta, é o famoso DSD, né? Isso é um dado importante,
porque quanto mais antiga for a conta, né, presume-se aí, né, que seja um bom pagador, né, porque se fosse um mau pagador, provavelmente essa conta já teria sido encerrada pelo banco, né? E se o banco não encerra, né, se é uma conta então de longa data, provavelmente é um bom pagador, né? Por isso que as pessoas aí que têm conta há muito tempo se orgulham aí de mostrar o talionário de cheque, né? E vai direto ali, né, no nome e no desde, ó, desde 1900 e bolinha, aí, né? A pessoa está dizendo então que ela é uma boa pagadora, né? Porque se não fosse, teria voltado títulos ou outros atos, né, de inadimplência e o banco teria encerrado a conta dessa pessoa. Bom, pessoal, então o A é o emitente ou sacador e ele é o correntista. É ele que preenche esse título de crédito. Bom, pessoal, e o cheque? Ele traz sempre a informação, né? Como o cheque é uma ordem de pagamento, de que pague por esse cheque a quantia de. Tanto é que. Oi? Posso fazer uma pergunta agora? Não sei nem se é o momento. Se não for, você fala, depois eu respondo. Não, fica tranquilo. Não, é porque às vezes não é o momento. Você disse do emitente ou sacador. Eu sempre tive uma dúvida. Quando a conta é conjunta, você tem lá dois nomes, dois CPFs, etc. Os dois são corresponsáveis? Os dois são emitentes? Eles podem assinar separadamente, mas os dois são corresponsáveis, os dois são emitentes? São, né? Aí depende da forma que foi feita a conta, né? Ela pode ser E, né? A e B. E se for conta A e B, aí os dois vão ter que assinar, né? O cheque só é válido, o banco só vai pagar se tiver a assinatura dos dois, né? A famosa conta E, né? A e B. Agora, se no contrato tiver que a conta é ou, né? A ou B, aí basta a assinatura de um deles, né? E havendo a assinatura de qualquer um deles, o banco vai pagar. Agora, veja, essa questão de ser e ou é uma questão de validade do título, né? Uma questão de validade do título. Mas, de qualquer forma, esse título ele foi sacado contra o banco, né? E seja e ou seja ou, ambos aqueles são titulares daquela conta. E como titulares daquela conta, claro, ambos têm obrigação, né, de manter fundos para pagamento do título. Então, ainda que seja e, ainda que seja ou, ambos são responsáveis pelo pagamento, né? Agora, claro, veja, se o cheque for emitido sem fundo, para fins penais, só vai responder penalmente quem assinou, né? Por quê? Porque a responsabilidade empresarial, a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade patrimonial, né? E aí, patrimonialmente, ambos são responsáveis, ou o patrimônio de ambos respondem. Agora, no direito penal, a responsabilidade ela é pessoal, ela não é patrimonial, ela é pessoal. E aí, no direito penal, só responde, né, como emitente de cheque sem fundo ou como autor do fato ilícito, né, em tese, quem realmente assinou, né? Então, depende, né, que você falou em responsabilidade. Aí você vai ter que analisar responsabilidade civil. Ambos são responsáveis, ainda que um não tenha assinado, porque a ideia é pagamento, é patrimônio, né? Não é algo pessoal. Agora, no direito penal, aí, como a responsabilidade é pessoal, só responde de fato quem assinou, né? Não, eu te fiz essa pergunta até para você dar risada, mas assim, geralmente quando a gente casa, a esposa fala assim, vamos abrir uma conta conjunta, tal, né? Aí você fala, meu Deus, vai que enlouquece um dos dois e começa a soltar cheque aí, né? Quem que é responsável por o quê? Então eu sempre me fiz essa pergunta
E agora eu estou tirando a dúvida contigo aí sobre, emitiu lá cheque sem fundo. Quem responde por o quê, entendeu? Os É que o dois cheque respondem pela dívida? pela Ou é dívida, os dois. melhor não fazer a conta corrente, entendeu, Rodrigo? É melhor não fazer, né? Porque quem. Bom conselho, eu entendi isso também. Do tudo que você falou, eu entendi isso. É porque, como a responsabilidade é patrimonial, como o cheque é sacado contra uma conta e ambos são titulares da conta, e a responsabilidade que se está tratando ali é patrimonial, né, ambos são responsáveis. Né? Claro que, se for E, os dois vão ter que assinar. Aí é óbvio que ambos ficam responsáveis. Se for ou, apenas um assina. Mas, ainda que só um assinar, vai ser sacado contra aquele banco e contra aquela conta que é conjunta, né? E aí ambos são responsáveis pelo pagamento, né? Para fins de pagamento aí não tem jeito, né? Não tem jeito. É complicado, né? É complicado. Bom, pessoal, A então explicação vamos já continuar. deixou claro, é melhor não. Melhor não, melhor não. A Thaís, então, se pedir, você não. Então, eu já sei, ó, meu professor não abre nem com a esposa dele, ele é advogado, então é não, pronto. Nós tivemos uma poupança com, olha só, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Começa a Casa de Ferreira, espeto de pau quando a gente é advogado, né? E a gente sabe que a lei exige que o casamento seja celebrado com portas abertas. E se eventualmente o casamento for celebrado com portas fechadas, o casamento, o ato é nulo, né? O tonto aqui vai casar num lugar aberto, né? Num descampado, num gramado. É muita tontice, né? Muita tontice. Sabe que se tivesse um lugar fechado, se fechasse a porta, dava nulidade. Mas vai lá e casa num descampado, num gramado aí, né? Então, casa de Ferreira, espeto de pau. E depois, né, eu e a Thaisa tivemos uma conta poupança conjunta para recebimento de presente de casamento, né? Sabe quando eu vi o cartão dessa conta? Nunca, né? Quando a gente abriu a poupança, né, a Rose falou, não, fica tranquilo, como é uma conta conjunta, vai 2 cartões, um em nome da Thaisa e um em nome do Rodrigo. Eu nunca vi o meu cartão, né? Se veio, eu não recebi, né? Se não veio, eu também não pedi, ninguém pediu, né? Então, nunca vi esse cartão aí. Então, E você nunca viu o extrato dela, você nunca viu também não. nada. Não, não. Nunca vi. Não tenho o cartão da conta, não sei como que tá essa conta, nunca vi isso aí. Mas o seu nome tá lá, né? Tá. Só que ainda bem que é uma conta poupança, né? Não tem cheque, no máximo cartão de débito, não tem crédito rotativo, que é cheque especial, não tem tarifa, ainda bem. Mas pode fazer empréstimo, Rodrigo. Eu já estava pensando nisso, viu, Rodrigo? Acho melhor você pedir só para ver um pouquinho, viu? Eu vou lá pedir a segunda via do cartão, falar que extraviou, né, para ver isso aí. É. Nossa, desculpa aí, brincadeira. Não, mas é isso aí, casa de ferreiro, espeto de pau. Se casa em lugar fechado, dá nulidade, vai casar em lugar aberto. Sabe que se abrir conta conjunta é corresponsável, vai lá e faz a poupança e nunca pega o cartão. Né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Bom, pessoal, esse é o emitente, é o correntista, é quem preenche esse título de crédito aí. E o cheque, ele exige esse prévio contrato de conta corrente com um determinado banco, né? O cheque, ele decorre, na verdade, de um contrato de conta corrente com um determinado banco. Então, não é qualquer pessoa que pode emitir cheque. Só vai poder emitir cheque quem tem esse contrato com o banco. Claro que antigamente isso era algo muito mais rígido, né? Eu costumo brincar que antigamente quem tinha cheque, né, ou era muito rico ou era amigo do gerente do banco. Hoje não, né? Hoje está popularizado aí, né, a conta corrente, a conta bancária e, consequentemente, o cheque, até já em desuso, né? E o Pix aí que o seu Oswaldo levantou para a gente na aula passada vem a matar aí, né? Provavelmente a matar o cheque, né? Mas, claro,
tem que tomar cuidado com o Pix aí, porque ele é controlado pelo Banco Central e você vai estar transmitindo dados, informando dados ao banco aí. Mas o cheque ele é vinculado a um determinado banco, né? Só que a gente não usa o termo vinculado, decorrente, como eu estou trabalhando genericamente aqui. A gente usa, na verdade, um termo, né, muito mais técnico, né, que é o termo sacado. O cheque ele é sacado contra um determinado banco, né? O cheque ele é emitido e ele é sacado contra um determinado banco. Por quê? Porque o banco, em decorrência do contrato de conta corrente, assumiu a obrigação de pagar os cheques, ou seja, receber a ordem e pagar os cheques. Então, o banco é o próprio sacado do cheque, né? E como o banco é o sacado do cheque, a gente diz aí que o cheque é sacado contra o banco e o banco é o banco sacado, né? Pessoal, tomem cuidado, né? Na hora de escrever aí, o que está na tela, eu acabei puxando a perninha aqui e ficou sacador, né? Mas não é sacador, tá errado. É sacado, né? O banco é o sacado, o cheque é sacado contra o banco. Agora, vejam, a função do banco sacado é de receber a ordem e pagar. Receber a ordem e pagar. Mas, se o cheque já tiver direto com o banco, se o emitente até emitir, até fazer o saque, já entregar direto o cheque ao banco, o banco não vai pagar nada. O banco não vai pagar nada ou não vai ter para quem pagar nada. Então, ainda que o cheque seja emitido pelo emitente e sacado contra o banco, ele não é entregue ao banco. O emitente faz o cheque, né, emite o cheque, preenche, assina e faz a tradição, faz a entrega para um terceiro, né, para um terceiro, né, que é então o tomador beneficiário. E o tomador beneficiário então passa a possuir o cheque e ao possuir o cheque, o tomador beneficiário se torna o credor, Pessoal, para a gente visualizar esse esquema na prática, olha só, eu, Rodrigo, tenho um contrato de conta corrente, né, com cláusula de emissão de cheque com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, então, em decorrência desse cheque, permite que eu vá no caixa eletrônico e imprima aí folhas de cheque. Eu vou lá, imprimo e fico de posse dessas folhas de cheque. E aí, então, eu saio do banco e passo no supermercado e faço uma compra nesse supermercado. E, como eu estou sem dinheiro, eu pago através de um desses cheques. Eu preencho esse cheque, ou na verdade a maquininha preenche esse cheque, e eu verifico que está correto, assino esse cheque. E aí, então, o supermercado me entrega as compras, e eu, após assinar esse cheque, faço o quê? Entrego o cheque ao supermercado. Então, o Rodrigo é o emitente ou o sacador, porque é o correntista. O Banco do Brasil é o banco sacado, porque é com ele que o emitente tem o contrato de conta corrente. Mas, em razão dos negócios da vida civil, como a compra em um supermercado, o cheque ele é emitido pelo emitente ou sacador, mas ele é entregue direto para o supermercado, né? Vem os produtos do supermercado para o Rodrigo e vai então o cheque do Rodrigo para o supermercado. E o supermercado então pega o título, pega o cheque, passa a estar de posse desse cheque e estando de posse desse cheque, ele se torna o credor desse cheque aí, né? Então, quem na vida civil
nos negócios da vida civil, negocia, celebra contrato com o emitente, em pagamento desse contrato, recebe, então, a posse do cheque AI. E a gente, então, tem essas três figuras. O emitente é o correntista, o sacado é o banco, e o cheque é emitido pelo emitente ao sacador e é entregue para um terceiro, esse é o tomador beneficiário, que ele passa a estar de posse do título e se torna o credor. Bom, pessoal, vocês aí, na pessoa do supermercado, vocês sendo o supermercado, vocês entregaram os produtos ao emitente e vocês estão de posse do cheque. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão rasgar o cheque? Vocês vão deixar o cheque na gaveta do caixa aí? Não. Ou vocês podem endossar, passando esse cheque para terceiro, é possível, por exemplo, para pagar fornecedores, né, se é um supermercado menor, por exemplo, para pagar empregados aí, né, entregando esse cheque, é possível endossar e passar esse cheque para terceiro, mas o que é muito mais comum aí, né, o que é muito mais comum, vocês vão tentar receber esse cheque. Vocês vão tentar receber esse cheque, né? Transformando, então, aquele cheque em dinheiro. E, para receber esse cheque, olha só, quem que vocês vão procurar? Bom, se a gente olha um cheque, nós vamos ter ali o nome de dois envolvidos. O mais visível de todos é o do sacado, é o do banco. Por exemplo, o meu cheque do Banco do Brasil tem o símbolo lá. Primeiro que ele é amarelo, né? Que a cor do banco já é bem chamativa. E segundo que ele tem um símbolo do Banco do Brasil, escrito Banco do Brasil em letras aí não tão garrafais assim, mas em caixa mais alta, maior do que os demais escritos do cheque. Então é claro, né, que fica muito mais visível o nome do banco sacado. Mas, claro, além do nome do banco sacado, tem também não só o nome, mas a assinatura do emitente ou sacador. Pessoal, por uma questão de imagem, né, e até por uma questão de lógica, quem tem mais capacidade aí de pagar. Vocês, como supermercado, como tomador beneficiário, de posse de um cheque, portanto credor, vocês vão tentar cobrar esse cheque transformando ele em dinheiro. Quem dos dois, sacado, que é o banco, ou sacador, que é o correntista, que vocês vão procurar primeiro? Claramente, por uma questão lógica, né, de imagem, aí, o nome do banco sacado tem um destaque muito maior, e até por uma questão de lógica, por capacidade econômica, o tomador beneficiário vai procurar em primeiro lugar o sacado. Só que a gente não fala tecnicamente procurar, né? Existe um nome técnico para isso. O nome técnico é apresentação, né? Então, o tomador beneficiário, credor de posse do cheque, ele vai apresentar o cheque ao banco sacado. Gente, no dia a dia a gente fala, vou lá depositar, vou lá sacar, né? Vou lá receber. São os termos do dia a dia, mas tecnicamente está errado, né? Tecnicamente, o tomador beneficiário credor, ele apresenta o título ao banco. Tanto é, pessoal, que quem está mais acostumado aí a trabalhar com cheques, claramente já ouviu falar, né? Primeira apresentação, segunda apresentação, ou devolução pelo motivo 11, que é falta de fundos em uma primeira apresentação, né? Ou então, devolução pelo motivo 12, que é falta de fundos numa segunda apresentação, né? Mas o termo técnico é apresentação.
E a apresentação nada mais é do que o possuidor, que é o credor, né, levar esse título ao banco. Levar esse título ao banco. Bom, pessoal, e então esse título, esse cheque vai ser apresentado ao banco sacado. Importante, existe um prazo legal para que o tomador beneficiário apresente o cheque ao banco. Existe um prazo legal, né, para que o tomador beneficiário apresente esse cheque ao banco. E qual é esse prazo? Olha só, pessoal, se a emissão do cheque e o pagamento desse cheque for feito na mesma cidade, né? E o termo técnico para isso é mesma praça, esse cheque ele tem que ser apresentado ao banco em até 30 dias da data de emissão. Né? Então, se o cheque é emitido para ser pago na mesma cidade, que a gente chama então de mesma praça, esse cheque ele tem que ser apresentado ao banco em até 30 dias da data de emissão. E aí vocês vão me perguntar, professor, qual que é a data de emissão? Pessoal, a data de emissão é a data que está no cheque, porque o cheque, ele, ao ser uma ordem de pagamento à vista, ele não traz data de vencimento, ele só traz data de emissão. E por que ele não traz data de vencimento? Porque se ele é à vista, ele já está vencido desde a emissão. Ele já é emitido vencido, né? Por isso que só tem espaço para colocação da data de emissão. E se ele foi emitido para ser pago na mesma cidade, na mesma praça, ele tem que ser apresentado, então, em até 30 dias. Agora, se esse cheque ele foi emitido em um local, porém, para ser pago em outro local, né, ele é emitido em um local, porém, para ser pago em outro local, o prazo, a gente diz, então, que ele tem praças diferentes. Se ele é emitido em um local para pagamento em outro local, a gente diz que ele tem praças diferentes. E se ele tiver, então, praças diferentes, né, esse cheque ele tem que ser apresentado em até 60 dias da data de emissão, né? Então, se ele tem praças diferentes, ele tem que ser apresentado em até 60 dias da data de emissão. Pessoal, isso é algo extremamente cheque. Isso é bastante perguntado em prova. Então, o cheque de mesma praça tem que ser apresentado em até 30 dias. Cheque de praças diferentes, ele tem que ser apresentado em até 60 dias ao banco sacado. E aí vocês vão me perguntar, professor, como que eu sei que o cheque é de mesma praça e, portanto, 30 dias? Ou praças diferentes e, portanto, 60 dias? Como que eu identifico? Pessoal, olha só, o cheque, ele tem à direita um espaço para que o emitente coloque a cidade, vírgula, a data de emissão. Né? Então, tem um espaço à direita para que o emitente preencha à mão a cidade e a data de emissão. Se a cidade preenchida à mão pelo emitente à direita bater com a cidade da agência bancária que administra aquela conta, que está à esquerda do cheque, a gente fala que é de mesma praça, né? Então, se o que foi preenchido à mão pelo emitente à direita bater com a cidade da conta à esquerda do cheque, a gente diz que é mesma praça. E aí ele tem que ser apresentado em até 30 dias. Agora,
se a cidade que o emitente preencher a mão, né, for diferente da cidade da agência bancária, a gente fala que o cheque ele tem praças diversas. E nesse caso, então, vai ter 60 dias para a data de apresentação. Pessoal, vamos tentar abrir aqui a figura de um cheque? Vamos tentar abrir aqui de novo a figura de um cheque? Olha lá, né? Vamos tentar abrir, então, aqui a figura de um cheque para ver se a gente consegue visualizar aí, né? Aqui, ó. Vamos ver se fica maior para a gente visualizar aí esse esquema aqui. Olha só, pessoal. Esse cheque aqui, acho que está bem ruim a imagem, né? Mas dá para ver? Dá. Tá bom, tá ótimo. Dá para ver, sim. Então tá bom. Olha lá, pessoal, esse cheque aqui, Porto Alegre, né? Porto Alegre, preenchido à mão, é claro que o emitente preencheu, né? Tá aqui à direita, né? E à esquerda, junto ao nome do banco, olha lá, Banco Exemplo SA, a gente tem o endereço da agência bancária que titulariza, que administra aquela conta, né? Aqui está escrito endereço, né? Mas, claro, vai ter o endereço completo e a cidade, né? Veja, se o emitente preencher aqui, que no caso está Porto Alegre, bater foi idêntico ao endereço da agência bancária, a gente fala que o cheque é de mesma praça. Agora, se o que o emitente preencher a mão aqui, a cidade que o emitente preencher a mão aqui, for diferente da cidade da agência bancária, né, a gente fala que são de praças diferentes, né? E aí o prazo, então, é de 60 dias. Bom, pessoal, veja só. Esses prazos, 30 dias na mesma praça e 60 dias em praças diferentes, é o prazo para o credor, que é o tomador beneficiário, apresentar o título ao banco. De modo que, aos olhos do credor, quanto maior o tempo, quanto maior o prazo que ele tiver para apresentar esse título ao banco, melhor. Melhor. Então, veja, para o credor, cheques com praças diferentes é melhor, porque vai dar a ele, credor, um prazo maior para ele, então, apresentar esse cheque ao banco, para ele poder cobrar esse cheque aí. Agora, aos olhos do emitente ou sacador, olha só, pessoal, aos olhos do emitente ou sacador, que é quem vai ter que, em última análise, pagar esse cheque, ou com dinheiro em conta, ou eventualmente sendo executado depois, mas é quem, em última análise, vai pagar esse cheque, é melhor um prazo de apresentação menor. Por que um prazo de apresentação menor? Porque menos tempo o credor vai ter para apresentar esse título. E, né, se for um credor muito atarefado aí, se for um credor que se enrole, eventualmente pode ser que ele perca o prazo, aí, né? Então, veja, dica prática. Quem for o emitente vai ter, né, tem o poder de preenchimento desse título. Então, emitente, preencha sempre o local, a cidade igual à cidade da tua agência bancária, porque você vai estar transformando o título, portanto, em mesma praça. E sendo mesma praça, você vai estar dando ao tomador beneficiário ou ao credor um prazo menor de apresentação. Você vai estar dando para ele, então, um prazo menor de apresentação. Emitente, faça sempre cheque de mesma praça.
Agora, claro, se o emitente preencher, é aquilo que o emitente preencheu, não vai poder alterar. Mas se eventualmente o emitente não preencha a cidade, e tem gente que vai lá, coloca a sua data e entrega o cheque, né? Tá na pressa lá, coloca a sua data e entrega o cheque. Então, se eventualmente o emitente não preencher o cheque, e entregar, então, o cheque sem o preenchimento referente à cidade, ao local, ao tomador beneficiário, é melhor que ele preencha esse cheque colocando praça diversa. Colocando praça diversa. Por quê? Se ele, tomador beneficiário, coloca, então, praça diversa, cidade diversa do local da agência, ele vai estar transformando esse cheque em praças diversas. E cheques com praças diversas têm um prazo maior de apresentação. Ou seja, ele vai transformar de 30 para 60 dias o prazo de apresentação, né? Então, essa é uma dica importante aí. Emitente passa sempre mesma praça, tomador beneficiário, desde que esteja em branco, faça sempre praça diversa, porque aumenta o prazo de apresentação do cheque. Oi, eu não sei quem que ia perguntar aí. Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Júnior? Rapidamente, se tiver em branco, a praça, no caso, há uma presunção de que seja da mesma praça ou não? Não sei te responder, Gladys. Não sei. Interessante, né? Isso me ocorreu agora, isso, Rodrigo. Porque, na verdade, não sei se tem presunção de praça. Porém, se o cheque não, aí é título em geral. Se o título em geral ele não tem local de pagamento, presume-se que ele tem que ser pago no domicílio do devedor, né? Então, não sei se tem uma norma específica para o cheque ou presunção de praça. Mas se a gente for seguir a regra geral de título de crédito, a ausência de local de pagamento presume que ele tem que ser pago no domicílio do devedor, que no caso é o emitente. Então, por essa regra, a gente poderia justificar ou tentar argumentar que a ausência de praça, né, geraria, na verdade, uma mesma praça, né, porque presumir-se-ia que seria o domicílio do devedor, né? Seria o domicílio do devedor. Mas eu não sei se tem no cheque uma regra específica de presunção de praça. Pela regra geral, né, se eventualmente não tivesse a praça ali, né, de emissão, presume-se o domicílio do emitente sacador, né, que é o devedor direto do título, né? Mas, assim, acho que se bater um cheque no banco aí para pelo menos a apresentação em caixa, né? Não a apresentação por envelope, porque aí não tem controle, mas a apresentação direta em caixa, sei que isso está cada vez mais raro, ainda mais em épocas de pandemia, mas, né, se continuar existindo a partir de agora, eu acredito que o operador de caixa, né, do banco, ele vai exigir a colocação, né, da praça aí. Ele não vai pegar propriamente em branco. Envelope vai, né? Porque não tem controle. Mas o caixa, o operador de caixa do banco, ele acho que exigiria a colocação, né, a exposição de uma praça de pagamento, né? Então, vou ficar te devendo, não sei se tem uma regra específica para cheque, mas a regra geral é que, na ausência de local de pagamento, presume-se que o pagamento se dá no domicílio do emitente, né, no domicílio do devedor, né, o emitente, o sacador, ou no caso de nota promissória, né, já que é uma regra geral, no domicílio do promitente, né, domicílio do promitente. Mas não vou saber te dizer se o cheque tem uma regra específica para isso aí. Quando o Gladstone chamou, né, para fazer a pergunta, eu tinha certeza aí que ele ia fazer a seguinte pergunta, porque é o que todo mundo pergunta nesse momento da aula aí. Professor, então tá, se o cheque é de mesma praça, 30 dias de apresentação, se o cheque for praça diversa, 60 dias para apresentação. Para o emitente é sempre melhor colocar a mesma praça, porque reduz o prazo, né? E o tomador beneficiário, para o credor,
é sempre melhor colocar a praça diversa porque aumenta o prazo. Aí vem a pergunta que todo mundo faz. E se o tomador beneficiário perder esse prazo de apresentação? Passou o prazo e ele não apresentou. Será que ele vai poder apresentar depois? Será que ele vai poder apresentar depois? E se ele apresentar depois, será que o banco recebe? E se receber, será que o banco paga ou devolve esse cheque? Tchan, 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 tchan. Pessoal, esse prazo não é peremptório. Esse prazo não é obrigatório. O que significa dizer que mesmo que o tomador beneficiário perder esse prazo, passar esse prazo, ele continua, sim, podendo apresentar ao banco, o banco continua, sim, podendo receber esse cheque e, se tiver fundo, pagar esse cheque, né? Então, não é um prazo peremptório, né? Não é um prazo peremptório. Se o tomador beneficiário perder esse prazo, né? Era mesmo a praça, tinha 30 dias, mas foi os 30. Era praça diversa, tinha 60, mas foi os 60. Não tem problema, pode continuar apresentando ao banco, o banco vai pegar o título, né? E o banco, se tiver fundo, vai pagar esse título de crédito aí. E aí, quando eu falo isso, né, vem a segunda pergunta que todo mundo faz nesse momento da aula. Professor, para que esse prazo, então? Para que esse prazo, então? Se não é um prazo peremptório, por que ele existe? E por que você comentou aí que é melhor para o emitente ser mesmo a praça para diminuir o prazo? E para o credor ser praça diferente, ter um prazo maior, se ele não vira nada. Se perder o prazo, não impede que o banco receba e que o banco pague. Para que esse prazo, então? Pessoal, esse prazo é importante quando nós formos analisar a prescrição do cheque. Esse prazo é importante quando nós formos analisar a prescrição do cheque. Por quê? Porque é a data de apresentação se antes do prazo. Ou então no máximo, o último dia do prazo, 30 ou 60, que inicia a fluência do prazo prescricional do cheque. De modo que, olha só, quanto maior for o prazo de apresentação, portanto 60, mais tempo vai demorar para começar a correr o prazo de prescrição do cheque. E quanto mais demora para iniciar a fluência do prazo, mais demora para correr o prazo, e mais demora para terminar o prazo, e mais demora para prescrever o título. Então, na prática, esse prazo de 30 ou 60, ele não é importante em relação ao banco, mas ele é importante porque ele é o termo inicial, o término do prazo de apresentação é o termo inicial da fluência do prazo prescricional. E quanto maior for o prazo de apresentação, na prática, você acaba jogando além, né? Você acaba ampliando aí o prazo prescricional do título, né? O título vai demorar mais para prescrever, e, consequentemente, o credor, né, ele vai ter mais tempo para conseguir executar o título, né? O credor vai ter mais tempo para executar o título. Então, veja, para o credor, transformar o título em praças diferentes, ele adquire um prazo de 60 dias para apresentação e, consequentemente, vai demorar mais para iniciar o prazo prescricional, vai demorar mais para prescrever e ele vai ter mais tempo para execução. E
ao emitente ou sacador, que é o devedor, transformando o título em mesma praça, ele diminui o prazo de apresentação e, consequentemente, ele antecipa o início da fluência do prazo de prescrição. E antecipando o início da fluência do prazo de prescrição, o título prescreve antes. E se o título prescreve antes, o tomador vai ter menos tempo para executar esse título, né? Então, a alteração aí das praças, ela não gera efeito na cobrança em relação ao banco, mas ela gera efeitos na modulação do prazo prescricional, né? O prazo prescricional, o prazo de apresentação é menor, prescreve antes. Se o prazo de apresentação é maior, prescreve depois, né? Então, o interesse aí do emitente ou sacador ou do tomador beneficiário em modular esse prazo de apresentação, ele é correlato diretamente ao prazo prescricional do título. Prazo de apresentação menor, prescreve antes. Prazo de apresentação maior, prescreve depois, né? E essas são as duas perguntinhas aí que todo mundo faz, né? Então, tem esses prazos de apresentação, mas eles não vinculam o banco. Eles apenas são importantes, não apenas, né? Pelo amor de Deus, é algo extremamente importante. Eles são importantes, na verdade, para a modulação do início do prazo prescricional desse título de crédito aí. Bom, pessoal, beleza isso aqui? Alguma dúvida? Alguém tem uma terceira pergunta? Né? Alguém tem uma terceira pergunta referente a isso? Só para chancelar aquilo que você havia dito, eu coloquei o parágrafo 2º do 889 ali, que é o que você disse sobre o lugar de emissão, né, do emitente, ele vai ficar, então segue uma regra geral, na verdade, né? Coloquei no chat. Tá no chat. Eu não estou olhando, agora parou, na verdade. Eu abri aqui o chat e percebi que agora parou. Eu não estava olhando para o Teams, porque, sei lá, porque ele estava piscando, né? Ele estava piscando e estava me incomodando, né? Estava chamando minha atenção para a tela do Teams e eu ia acabar me perdendo. Então, eu tinha minimizado a janela do Teams, né? Agora eu voltei aqui, que o Gladson comentou, e parou de piscar. Então, agora dá para acompanhar o Teams de novo. E aí o Gladson colocou, parágrafo 2º, considera-se lugar de emissão e de pagamento quando não indicado no título do domicílio do emitente. Essa é uma regra geral, né? E como regra geral, né, é para valer para todos os títulos. Eu não sei se tem uma regra específica para o cheque, né? Mas sendo uma regra geral, né, que presume, na ausência de local de pagamento, né, presume-se aí o domicílio do emitente, acredito que valha para o cheque também, né? Acredito que valha para o cheque também. Mas eu não tenho essa informação se de fato tem uma regra específica ao cheque, né? Mas a gente tem essa regra geral que o Gladson comentou aí, né? É isso aí mesmo. Bom, pessoal, então, se na mesma praça, 30 dias, sem praça diversa, 60 dias, dentro desse prazo, o tomador beneficiário, possuidor, credor, ele tem que apresentar esse cheque ao banco. Ele tem que apresentar esse cheque ao banco. Bom, e aí, então, o supermercado, ele vai lá no banco e apresenta esse cheque ao banco. Bom, pessoal, e o banco? Como sacado, o que ele vai fazer? Olha só, na aula anterior, que foi sobre letra de câmbio, a gente tinha falado que quando o tomador beneficiário apresenta o título, a letra de câmbio ao sacado, o sacado ele vai analisar essa letra de câmbio e ele, sacado, pode aceitar essa letra de câmbio, né? E, ao aceitar, ele, sacado, se torna devedor direto, ou, se ele, sacado, não tem nenhum débito com o emitente, ele pode, então, recusar essa letra de câmbio, e se ele recusa, ele não se vincula, ele não se transforma em devedor, né? E a gente havia finalizado a aula da semana passada, falando, então, que na letra de câmbio, o aceite, apresentado o título, né, apresentada a letra,
O aceite do sacado era facultativo. Podia aceitar como podia recusar. Agora, pessoal, toda essa informação aqui, né, que é referente à aula passada, ela só se aplica à letra de câmbio. Ela não se aplica ao cheque, né? Essa ideia de sacado, aceitar ou recusar, ou aceite facultativo, só se aplica para a letra de câmbio, não se aplica para o cheque. Por quê? Porque, veja, o cheque, ele, na verdade, não tem aceite, não tem recusa. O cheque, ele apresentado ao banco sacado, o banco sacado não tem aceite, não tem recusa. Por quê? Porque, na verdade, o banco não pode emitir vontade, o banco não pode emitir opinião, não cabe ao banco verificar nada, né, a respeito da emissão ou do pagamento daquele cheque aí, né? A não ser elementos formais, né? A não ser elementos formais. Mas veja, elementos formais não geram vontade de pagar ou não pagar, né? Elementos formais são critérios objetivos, não é vontade de pagar, né, que é o aceite, ou a vontade de não pagar, que é a recusa, né? De modo que, como não cabe ao banco escolher se ele paga ou se não paga, não cabe ao banco verificar se é interessante pagar ou não pagar aquele cheque, né? Disse aí que no cheque não tem aceite, não tem recusa, né? No cheque não tem aceite, não tem recusa. Por quê? Porque, uma vez presentes todos os requisitos formais, o banco, por prévio contrato de conta corrente entre ele, banco sacado e emitente, é obrigado a pagar o cheque, né? O banco, preenchidos os requisitos formais, em razão de um prévio contrato de conta corrente entre ele, banco, e o emitente, o banco é obrigado a pagar o cheque, né? Então, o cheque, ele não tem aceite e não tem recusa, porque no cheque existe um prévio contrato, né? E esse prévio contrato obriga o banco a pagar todos os cheques emitidos pelo emitente. Preenchidos os requisitos formais, ele é obrigado a pagar. Pessoal, é por isso que o banco, ele, para não pagar, para ele recusar na prática o pagamento e devolver o cheque ao tomador beneficiário, ele tem que alegar um motivo estabelecido na lei, porque precisa de uma lei autorizando o banco, então, a não pagar, né? O banco não paga porque ele não quer pagar. O banco só não paga porque ele não pode pagar, com base aí em motivos pré-estabelecidos em lei. É por isso que, quando o banco devolve um cheque, ele carimba sempre no fundo, né, um número. Aquele número é o motivo de devolução do cheque. E como existe um número, né, existe um motivo, né, não é vontade do banco, né, não é vontade do banco, é algo pré-estabelecido. E a gente tem N motivos de devolução, né? A gente tem o motivo 11, que é a devolução por falta de fundo em primeira apresentação. A gente tem o motivo 12, que é a devolução por falta de fundo em segunda apresentação. A gente tem o motivo 21, que é o cheque sustado, né? Cheque assustado aí, né? Tô brincando. O cheque sustado, né? A gente tem motivo 22, se eu não me engano, que é a divergência de assinatura, né? Então, existem vários motivos de devolução do cheque. Estou pegando aqui, né, a famosa tabelinha aí, né? Quem trabalha em banco, principalmente em Câmara de Compensação de Banco, acaba decorando essa tabelinha. A gente que não trabalha em banco tem, né, dificuldade para decorar essa tabelinha, né? Mas, veja, o banco, ele não devolve o cheque porque ele quer,
né? Ele devolve o cheque porque, na verdade, ele não pode pagar aquele cheque, não por força ou por vontade dele, mas por circunstância decorrente do próprio cheque, né? E aí a gente tem, então, esses motivos pré-estabelecidos na lei. Olha lá, motivo 11, que é o cheque sem fundo em primeira apresentação, motivo 12, cheque sem fundo em segunda apresentação, motivo 13, conta encerrada, motivo 14, prática espúria, né? Motivo 20, cheque sustado, 21, sustado ou revogado, 22, divergência ou insuficiência de assinatura, né? 23, emitido por entidade federal, 24, bloqueio judicial, 25, cancelamento do talionário, 27, feriado municipal, 28, cheque sustado ou revogado em motivo de roubo, furto e extravio, né? E assim por diante, diversas irregularidades formais aí no cheque, né? Vai aí do motivo 11, né, até o motivo 72, né? 11 até o motivo 72. E aí eu peço para vocês darem uma olhadinha depois nesses motivos, né? A gente não decora isso aí, né? Quem trabalha em banco provavelmente decora, né? Acaba decorando de tanto ver. Nós que não trabalhamos em banco, a gente não decora. O que a gente faz? Bate um cheque aí no escritório, a gente olha o fundo, dá uma olhada no carimbo e vai na internet, né? Buscar a tabelinha para descobrir o motivo da devolução desse cheque. E esse é, né, o fundamento, né? Esse é o motivo pelo qual existe essa tabela de devolução dos cheques. Por quê? O banco ele não devolve porque ele quer, né? Ele devolve porque ele não pode pagar. Não por vontade dele, mas por circunstância presente ou decorrente do próprio cheque. E como o banco, então, não tem vontade, a lei do cheque, né, fala que não existe aceite, não existe recusa em cheque, né? O banco ele é obrigado a pagar. Sempre que formalmente perfeito o cheque, o banco é obrigado a pagar. Pessoal, e essa previsão da lei do cheque, né, de que o banco é obrigado a pagar o cheque, que dá segurança jurídica ao cheque. Gente, quando a gente estudou a letra de câmbio, se eu não me engano, foi o Especiato. Ele perguntou para mim, professor, mas qual que é a garantia, então, da letra de câmbio? Se o aceite é facultativo, né, se o sacado pode aceitar, mas pode recusar, qual que é a garantia da letra de câmbio? Nenhuma, né? A garantia da letra de câmbio sou eu, emitente, né? A garantia da letra de câmbio sou eu, emitente, né? Não, porque o sacado ele pode aceitar, mas ele pode recusar também. Agora, no cheque existe a garantia do banco, né? Não dá para saber se o banco, se tem dinheiro em conta, não dá. Mas uma coisa é certa: se o banco deu o cheque, é porque provavelmente é um correntista confiável, né? Hoje não mais é assim, mas provavelmente é um correntista confiável. E se o emitente, se o correntista emite o cheque, o tomador beneficiário tem a garantia de que, formalmente em ordem, o banco vai pagar. Não tem essa história aí de, nossa, será que o sacado vai aceitar ou vai recusar? E enquanto o sacado não aceita, eu não sei se eu vou receber ou não do sacado. Eu não sei se o sacado vai ser devedor ou não, como é na letra de câmbio. Aqui não. O banco tem obrigação legal e contratual de, formalmente em ordem e havendo fundos, pagar, né? Então, a garantia, né, é maior, a garantia do cheque é maior do que na letra de câmbio. Porém, veja só, como na letra de câmbio, o sacado, ele só se torna devedor se ele aceitar. Porque na letra de câmbio, ele pode recusar, e se o sacado recusa, ele não se torna devedor. Então, o sacado só se torna devedor de fato se ele aceita. Trazendo para o cheque. No cheque não tem aceite, não tem recusa. De modo que o banco é obrigado a pagar. O banco é obrigado a pagar.
se formalmente em ordem e desde que tenha fundos. Porém, não havendo aceite, olha só, de modo algum, o banco se torna devedor do cheque. Gente, o cheque não tem aceite. E se o cheque não tem aceite, de modo algum o banco se torna devedor. É por isso que, quando o tomador beneficiário apresenta o cheque ao banco, o banco segura, tenta pagar, não consegue pagar, por exemplo, por falta de fundo, o banco devolve o cheque, porque ele não se torna devedor, ele não aceitou, então ele não se torna devedor, e ele, banco, não tem obrigação de pagar nada. Então ele simplesmente dá uma de Pôncio Pilatos, lava a mão e devolve o cheque para o tomador beneficiário, para o credor, né? Então vai aparecer lá no extrato, cheque devolvido, né? Ou se a pessoa tem bastante influência aí dentro do banco, o gerente liga, fala, ó, fulano, você apresentou um cheque aqui, né? Você depositou um cheque aqui, só que o cheque voltou, passa aqui para pegar. Por que o banco consta lá no extrato, cheque devolvido, né? Ou o gerente liga, fala, ó, o cheque bateu, voltou, cheque borrachudo, bate e volta. Passa aqui na agência para pegar. Porque o banco não aceitou, o banco não se tornou devedor, o banco não se vincula àquele cheque e ele, então, devolve o cheque para o tomador beneficiário. E aí, pessoal, o que o tomador beneficiário vai fazer? Né? O que o tomador beneficiário vai fazer? Olha só, na prática, os tomadores beneficiários, né, pegando o cheque, né, devolvido pelo banco, eles costumam ligar para o emitente e falar, ó, sabe aquele cheque que você me deu, né? Bateu e voltou. E aí, você quer trocar o cheque? Ou você quer me dar em dinheiro e eu te devolvo o cheque? Ou você quer que eu apresente de novo? Ou você quer que eu te execute, né? Ou você quer que eu te execute, né? Então, o tomador beneficiário costuma ligar, né? Então, acho que nesse ponto aqui, né, que o professor Esquina, ele perguntou nas aulas antecedentes, fala, olha, mas se voltar um cheque, tem ligação. É a praxe, né? É o que costuma acontecer. O tomador beneficiário pegou o cheque borrachudo de volta do banco, ele vai ligar para o emitente, fala, ó, teu cheque aqui foi devolvido, e aí? Você vai me pagar? Você vai trocar o cheque? Você vai querer que eu apresente de novo? Você vai querer que eu execute? E aí? Né? Dá uma cobrada dele. E aí eles entram num acordo, ou pagam em dinheiro, ou trocam o cheque, ou se não der um acordo, né? Pode apresentar de novo ao banco ou pode executar. Agora, pessoal, importante, se não deu acordo, na prática, os tomadores beneficiários costumam apresentar de novo o cheque, né, ao banco, o que a gente fala em segunda apresentação, né? Então, apresentou uma vez, voltou, segura, tenta entrar no acordo com o emitente, não conseguiu. Na prática, os tomadores beneficiários costumam apresentar o cheque de novo ao banco, né? Tanto é que existe a devolução por falta de fundo em segunda apresentação, que é o motivo 12. Né? A devolução por falta de fundo em primeira apresentação, motivo 11, e a devolução por falta de fundo em segunda apresentação, que é o motivo 12 aí. É o que se costuma fazer, né? Porém, pessoal, veja, não é obrigatório, né? Não é obrigatório apresentar de novo, né, para poder eventualmente executar esse cheque, né? Se o cheque foi devolvido uma única vez, já houve inadimplência e o cheque, portanto, já está vencido, já houve inadimplência, então apresentou uma vez, devolveu, você já pode entrar com a ação de execução direta, né? Não precisa apresentar uma segunda vez, não precisa. Mas na prática, os tomadores beneficiários costumam apresentar uma segunda vez. Não é obrigatório essa apresentação, mas é o que acontece na prática. E por que é o que acontece na prática? Pelo seguinte, se apresentado o cheque
uma segunda vez e ele for devolvido uma segunda vez, esse carimbo de devolução do cheque em uma segunda apresentação, ele tem natureza de protesto do título, né? Então, a devolução do cheque em uma segunda apresentação é como se você, tomador beneficiário, já tivesse protestado aquele título, né? Então, a grande vantagem é essa. Não é obrigatória a segunda apresentação, mas fazer a segunda apresentação é vantajosa porque a devolução do título em uma segunda apresentação, ela gera aí presunção, né, de protesto. É como se tivesse levado o título em cartório, é como se tivesse protestado esse título de crédito aí. No entanto, é facultativo. A segunda apresentação ela é facultativa. Se o cheque foi devolvido uma única vez, né, na primeira apresentação, ele já está apto a viabilizar uma ação judicial, um processo judicial de execução, né? Não precisa apresentar duas vezes aí. Bom, pessoal, mas, né, a praxe é a apresentação uma segunda vez e o cheque aí, né, borrachudo, voltou uma segunda vez, né? Voltou, então, uma segunda vez. O que o tomador beneficiário, então, vai lá no banco, pega o cheque de novo e o cheque, então, volta a estar de posse do tomador beneficiário. Volta a estar de posse do tomador beneficiário. E aí, pessoal, o que esse tomador beneficiário vai fazer, né? Vai rasgar o cheque? Claro que não. Ele vai executar esse cheque e vai entrar na justiça, né? Ele vai entrar com processo de execução. E aí, ele vai executar esse cheque de quem? Ou contra quem, né? Desculpa, de quem não? Contra quem? Contra o banco sacado ou contra o emitente? E aí, pessoal, tomador beneficiário que tem o cheque devolvido, ele entra com a ação de execução contra o tomador beneficiário ou contra o emitente desse cheque? Contra o tomador beneficiário ou contra o emitente desse cheque? Emitente. Sempre contra o emitente. Gente, não pode executar o banco. Não pode executar o banco. Por quê? Porque o banco não aceitou. Nem recusou, nem aceitou. Mas se não aceitou, olha lá, se não tem aceite, o banco não é devedor do cheque. Lembra que eu disse para vocês, quando o banco devolve, ele lavou as mãos? É isso aí, ele se desvinculou, ele não tem nada a ver. Ele já até devolveu, falou, emitente, está aqui o cheque, se vire de seus pulos. E aí o emitente, então, vai ter que contratar um advogado aí, né? Vai ter que contratar um advogado, né? E ele vai, então, tomador beneficiário, executar sempre o emitente. A execução é contra o emitente. Bom, pessoal, o emitente, então, sendo executado, ele vai ser obrigado a pagar esse cheque, né? Contra a vontade, mas vai ser obrigado a pagar esse cheque. Se não pagar, o juiz penhora os bens e leva os bens a leilão e paga o cheque mesmo assim. O emitente, então, pagando esse cheque. O emitente pagando esse cheque. Pessoal, ele vai ter direito a pegar de volta o cheque. Então, o emitente paga e o emitente, então, pega de volta esse título aí. Pega de volta esse título. Esse emitente, de posse de volta desse título, ele vai poder cobrar alguém? Lembra, na letra de câmbio, que quando o emitente pagava e pegava o título de volta, ele podia entrar com um regresso estranho, porque era um regresso para frente contra o sacador que tinha aceitado, né? No cheque, o emitente pagando, ele vai poder entrar com um regresso esquisito que é para frente contra o banco sacado? Sim ou não? Não. Não. Claro que não. Não. Porque o banco não é devedor. O banco não é devedor. E o banco não sendo devedor, ele não se vincula. O que significa dizer que quando o emitente, então, paga e pega o cheque de volta,
na verdade, está dando quitação plena do próprio título, está encerrando o título, está acabando com o título. E não surge contra ninguém direito de regresso. Se não surge contra ninguém direito de regresso, esse emitente, o emitente de um cheque, ele é sempre devedor direto do cheque, né? Emitente ou sacador do cheque é sempre devedor direto do cheque. Então, ele pode ser cobrado independente de protesto. Pessoal, olha só, quando a gente estudou a letra de câmbio, lembra que a questão de ser devedor direto ou devedor indireto, ou quem era devedor direto ou quem era devedor indireto, dependia do aceite ou da recusa? No cheque... Rodrigo. Oi? Desculpa, eu queria dar só uma sugestão. O pessoal pegar aquele quadro, aquele esquema que você fez e pôr ele do lado do esquema do cheque, para ficar mais fácil eles entenderem o que você vai falar agora. Isso aí eu acho que você tem toda a razão, isso aí ajuda bastante. Ajuda muito, que eu tô com os dois aqui na minha frente, e aí eles vão entender melhor o que você vai querer explicar agora. Pessoal, pega o esquema da letra de câmbio e coloca do lado do esquema do cheque que o Rodrigo montou, que vocês vão entender melhor o que ele vai explicar agora. É uma sugestão. É isso aí. Então, ó, veja, na letra de câmbio, a gente tinha falado que quem era devedor direto ou devedor indireto dependia do aceite e da recusa. O cheque não tem aceite e não tem recusa. Então, aqui não vale a regra dominiciana, né, do depende. Aqui é padrão, firme, imutável aí. Gente, o banco nem aceita nem recusa. Então, o banco nunca é devedor, nunca é devedor. O único devedor é sempre o emitente. E se ele é único, ele é sempre devedor direto. Isso não muda. Em cheque, banco não pode ser executado. Quem pode ser executado é o emitente ou sacador. E o emitente ou sacador, no cheque, é sempre devedor direto. Então, para executar o emitente, não se precisa protestar cheque. Não se precisa protestar o cheque. É por isso que eu falei para vocês que se o tomador beneficiário apresentou o cheque ao banco e o banco devolveu, basta uma única apresentação e a devolução na primeira apresentação para já poder executar o emitente. Não precisa fazer a segunda apresentação. A segunda apresentação, ela tem como vantagem de ter natureza de protesto, né? Gerar presunção de protesto. Só que não precisa. Por que não precisa? Porque o emitente é sempre devedor direto. E sendo devedor direto, a gente não precisa protestar o emitente. E se não precisa protestar o emitente, não precisa também de segunda devolução. Basta uma única devolução e já pode executar direto o emitente, que é devedor direto, não precisa de protesto. Pessoal, e essa é a segunda vantagem do cheque. Porque o cheque, ele não tem aquela bagunça toda da letra de câmbio, tem que analisar o caso concreto para ver se é devedor direto ou indireto. O cheque é padrão, o banco não é devedor, né? Infelizmente. Mas o emitente ou sacador é sempre devedor direto. E, sendo assim, basta uma única apresentação, uma única devolução, não precisa levar em cartório, não precisa protestar e já executa diretamente o emitente. Bom, só que aí vocês vão perguntar, professor, se o emitente ou sacador é sempre devedor direto, e sendo devedor direto não precisa de protesto, basta então uma apresentação e uma devolução já executa ele direto sem protesto, por que existe a regra de que a devolução em segunda apresentação tem fins de protesto, tem resultado de protesto, é como se fosse protesto? Por que existe essa regra que a segunda apresentação seria um protesto,
Se na prática, então, para cobrar o emitente ou sacador, não precisa de protesto, porque ele é sempre devedor direto. Pelo seguinte, essa regra de que a devolução na segunda apresentação ela tem fins de protesto, ela não está lá para executar o emitente. Ela não está lá para executar o emitente. Por quê? Para executar o emitente, você não precisa fazer isso. Nem apresentar uma segunda vez e nem protestar, porque ele é devedor direto. Essa regra está lá para fins de execução de eventual devedor indireto. Eventual devedor indireto no cheque. E quem seria devedor indireto? O banco? Não, porque banco não é devedor. Banco não é devedor. Quem seria eventual devedor indireto? Pessoal, endossante ou avalista. Essa regra da segunda apresentação e que a devolução em segunda apresentação tem fins de protesto, ela é útil, na verdade, se a ideia do credor, né, não é executar o emitente, é executar o eventual devedor indireto. Então, endossante ou avalista. No dia a dia, né, a gente não tem a gente não sabe, né, essa regra, e a gente acaba fazendo a segunda apresentação aí e só depois que vai executar o emitente, né, achando que precisa fazer essa segunda apresentação para executar o emitente. E não precisa, pessoal. A gente pode até fazer como uma forma, então, de cobrança, para tentar coibir, para dar um pouco mais de força, né? Fins psicológicos, né? Mas juridicamente não precisa fazer a segunda apresentação para executar o emitente. Juridicamente, a gente só faz a segunda apresentação, né? A gente só tem motivo jurídico para fazer a segunda apresentação se a gente quiser não executar o emitente, mas executar, na verdade, eventuais devedores indiretos, endossantes ou avalistas, né? E, claro, desde que eles existam, né? Desde que tenha, de fato, um endossante, desde que tenha, de fato, um avalista, né? Se não tiver endossante ou avalista, juridicamente não tem motivo para fazer segunda apresentação. Não precisa fazer segunda apresentação aí, né? E, pessoal, além disso, né? Além disso, tem gente, e é muito comum, tem gente não, é o comum, faz a primeira apresentação, faz a segunda apresentação e ainda depois leva o título a protesto no cartório, leva o cheque a protesto no cartório. Pode, né? Pode. Como forma de coerção, de obrigação, né? Mas juridicamente não tem essa necessidade aí. Né? Juridicamente não tem essa necessidade. Né? Então, pergunta de prova, isso é comum. O cheque ele pode ser executado desde a primeira apresentação, desde a primeira devolução contra o emitente ou sacador. E a segunda apresentação, ela tem fins de protesto, mas juridicamente só é relevante para a execução de eventual devedor indireto, endossante ou avalista. Se não tem endossante, não tem avalista, juridicamente não tem motivo para fazer segunda apresentação, né? Não tem motivo para protestar esse cheque aí. Bom, pessoal, e esse então é o cheque, né? Esse então é o cheque. Né? Veja que não é um esquema propriamente simplificado em relação à letra de câmbio. Ele não é mais simples que a letra de câmbio. Mas como a gente tem mais costume de trabalhar com cheque, na prática ele fica mais fácil de visualizar, né? E o que é importante aqui, né, eventualmente aí quem não trabalha muito na área, quem não trabalha muito com cheque, poderia ter a ideia de que o banco tem alguma participação no cheque, e o banco não tem, né? O banco não garante nada, né? O banco não garante nada, né? E, consequentemente, o banco não aceita, não recusa, não é devedor. O único devedor é o emitente e, como tal, ele é sempre devedor direto do título, não precisa ser protestado aí. Bom, pessoal, e para a gente finalizar esse estudo do esquema do cheque, e aí, claro, né, quem trabalha no banco, o seu Oswaldo, né, o Alexandre, que eu sei que trabalha no Banco do Brasil, né, a Simone, que trabalhava no Banco do Brasil também, não sei se tem algum outro, né, ou outra que trabalha em banco também, vocês vão saber falar muito melhor que eu. Né? Existem
várias outras modalidades de cheque, né? E essas outras modalidades de cheque, né, com o perdão aí do pleonasmo, né, professor Esquina, né, com o perdão do pleonasmo aí, é um plus a mais, né? É algo que vai além desse basicão do cheque aí, visando dar uma garantia maior para o tomador beneficiário, né? E uma dessas modalidades, né, é o cheque administrativo, né? Uma dessas modalidades é o cheque administrativo. E por que essa modalidade é interessante e ela dá uma garantia ao tomador beneficiário, né, ao credor do cheque? Porque, veja, no cheque normal, o emitente tem um contrato e ele recebe a folha de cheque e ele emite esse cheque na prática, independentemente do valor que ele tem em conta, né? O cheque é emitido lá longe, né, de forma manual até, portanto, não tem nenhuma vinculação de fato, né, real, com o valor depositado, né, em conta, né? Então, ele é um pouco mais seguro que a letra de câmbio, mas não é aquela segurança também, porque o cheque normal ele é emitido sem vinculação ao fundo, né? Agora, existe essa modalidade do cheque administrativo e ela é interessante porque no cheque administrativo, quem emite é o banco. Olha que legal, né? Quem emite é o banco. O cheque administrativo ele é emitido né, tirando o dinheiro da conta do correntista, mas quem emite é o banco, né? Faz muito tempo que eu não vejo um cheque administrativo, mas o último que eu vi, né, e quem tiver tido contato mais recente aí, a assinatura era do gerente, né? A assinatura era do gerente. Faz um tempo aí, né? Faz um tempo. Eu não sei se a assinatura ainda é do gerente, mas era, né, a assinatura do gerente. E ele é garantido porque o gerente só vai assinar se realmente tem o dinheiro em conta, né? Se realmente tem o dinheiro em conta. Então, no cheque administrativo, ele só é emitido se tiver o dinheiro em conta. E ele traz segurança porque, além de ser emitido só se tiver o dinheiro em conta, ele já bloqueia o dinheiro na conta, né? Ele já segura aquele dinheiro na conta, né? Mais ainda, né? Mais ainda. Às vezes até ele retira o dinheiro da conta, né? Às vezes ele até retira o dinheiro da conta. E com isso, o emitente ou devedor, ele não vai ter nem tempo para emitir um cheque e ir lá sacar o dinheiro e praticar uma fraude, né? Praticar uma emissão de cheque sem fundo, porque o cheque administrativo ou bloqueia ou até tira o dinheiro em conta, dando garantia ao tomador beneficiário. E, antigamente, quando não havia regras de fiscalização pelo antigo COAF, né, e hoje tem, em que o banco é obrigado a comunicar, né, o governo, a Receita Federal, em cheques com valores acima de R$5.000, a galera usava o cheque administrativo para esconder dinheiro, né? Então, no dia 31 de dezembro, no dia 30 de dezembro, ia lá na agência bancária, fazia um cheque administrativo para si mesmo, né? Não era propriamente para si mesmo, porque o emitente era o banco, né? Era assinado pelo gerente. E o tomador beneficiário era o próprio titular da conta. Mas como era um cheque administrativo, na hora que o gerente emitia o cheque, o dinheiro saía da conta. E aí, era dia 30 de dezembro, virava o ano. E quando virava o ano, nos extratos da virada do ano, né, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, não constava aquele dinheiro, porque ele tinha saído em cheque administrativo. Aí ia lá no dia 2 e depositava o cheque administrativo na própria conta do emitente, né? E aí o dinheiro voltava para a conta, né? Então era usado aí para tirar dinheiro em conta, para sumir com dinheiro, para não aparecer na virada do ano, para fins de sonegar tributo, né? A verdade é essa aí. E esse é um dos motivos pelo qual, né, o governo, né, no antigo COAF, já da época do antigo COAF, determinou que cheques acima de R$5.000 sejam comunicados à Receita Federal, né, para que se tivesse uma dessas práticas aí, a Receita Federal fique sabendo que houve essa jogada aí, né? Então isso não adianta fazer mais, isso não cola mais, né? Isso não cola mais. E veja que era muito mais seguro do que a galera ir lá e sacar em dinheiro em espécie,
né? Porque sacar o dinheiro em espécie, deixar em casa, numa época aí que as pessoas vão para festas de final de ano e a casa fica sozinha, né? Uma casa fica muito lotada, as outras casas aí, né, dos familiares, dos amigos, ficam vazias. E tem, consequentemente, um índice de criminalidade muito grande, né? Então, muito mais seguro o cheque, era muito mais seguro o cheque, fazer isso com um cheque administrativo do que deixar o dinheiro aí na virada do ano debaixo do colchão, né? Muito mais seguro. Mas não cola mais por conta da informação aí para o governo, né? E se alguém tiver algum outro detalhe interessante dessas modalidades especiais de cheque, né? Uma delas o cheque administrativo, o seu Oswaldo, a Simone, o Alexandre, o que paga em banco. Né? Oi, seu Oswaldo. Rodrigo, então, sobre o cheque administrativo, não, tem que ter duas assinaturas do corrente, como diz, do gerente e mais um funcionário, ou dos administradores da agência, não só de um. Então, dois assinam. Eu não... Isso. Eu falei para o senhor, dois. Faz muito tempo que eu não vejo o cheque administrativo, porque a gente via mais, né, por conta dessa segurança e por conta dessa fraude. Faz muito tempo que eu não vejo, né? Então não me atentei se tinha duas assinaturas ou não. Mas eu lembro que pelo menos uma, né? A que eu lembro era do gerente do banco, né? E muito mais seguro, né? Muito mais seguro, né? Eu não sei se é prática de todos os bancos, mas dentro desse mês eu peguei um cheque administrativo, seu Oswaldo, e o Banco Itaú é só um que assina, o gerente. Bom, só se mudou. Não, eu falo. Os bancos, varia de empresa para empresa. Isso, os bancos podem ter práticas diferentes. Porque é problema de segurança, né? Porque só uma pessoa assinando pode ter algum problema, uma fraude, alguma coisa assim, né? Pessoal, e para a gente, então, terminar, olha só, uma pergunta que todo mundo faz. Professor, então no cheque administrativo pode executar o banco? Não, gente, né? Nem no cheque administrativo o banco se torna devedor, né? O cheque administrativo, o banco está garantindo que naquele momento da emissão do cheque havia aquele numerário em conta. É só isso, né? O cheque administrativo não tem condão de tornar o banco devedor, né? Então você não vai executar o banco, né? O cheque administrativo, ele é uma garantia que o gerente está dando de que naquele momento, ao menos no momento da emissão do cheque administrativo, existia aquele valor em conta corrente, né? Mas não torna o gerente, a pessoa executar o gerente, olha o seu Oswaldo ficando com medo, agora é o seu Oswaldo que não vai dormir, né? O gerente não pode ser executado, o banco não pode ser executado, né? Então o cheque administrativo não torna o banco devedor desse cheque, ele não pode ser executado aí. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou o cheque, né? Com isso, a gente terminou o estudo do cheque. Eu vou interromper aqui a gravação, para o vídeo não ficar também muito longo, né? Agradecendo aí a todos, mas a gente continua batendo um papo aqui, né? E depois a gente faz um intervalinho. Pessoal, alguém tem